Hoje a gente recebe o Fábio Aquino. Em casas, inclusive, muitos especialistas que acreditam que o preço do barril possa sim ultrapassar os $100 e, de fato, isso, né, a gente sabe que pode acabar trazendo aí um outro desafio até nesse equilíbrio, vamos dizer assim, nessa tentativa de equilíbrio aí do Banco Central dessa pressão inflacionária. Até que ponto, né, de fato, você acredita que esta alta do petróleo, mesmo que possa ser aí mais pontual, pelo menos até o final deste ano, tem, né, essa extensão ali do corte anunciado tanto da OPEP, Arábia Saudita, Rússia, ali como um todo, para a produção do barril. Isso está fazendo essa pressão também em relação ao preço da commodity. Mas como que você avalia, né, esse desafio num momento de ter aí, tentar trazer essa inflação para dentro dessa meta para o Banco Central e, ao outro lado, essa preocupação em relação até onde, né, de fato, o petróleo pode fazer peso aí neste cálculo aí do Banco Central americano? Não, sem dúvida, a alta mais forte do preço de combustíveis, ela afeta a dinâmica da inflação no curto prazo. Mas a preocupação central dos bancos centrais e do Fed americano, né, do Banco Central americano, é de que maneira que essa alta de petróleo, de combustível, ela é repassada para o restante da economia. E uma das principais variáveis que definem esse repasse do choque de petróleo para o restante da economia é o mercado de trabalho, né? E acho que nesse campo, os dados mais recentes da economia americana mostraram que o mercado de trabalho, de fato, ainda está robusto, mas ele está começando a se reequilibrar, né? E está se reequilibrando de maneira gradual, sem grande ruptura. Então, parece que a economia americana está conseguindo navegar numa avenida estreita aí, que conter as pressões inflacionárias de médio e longo prazo, sem gerar ruptura, sem gerar uma grande recessão na economia, né? Então, eu acho que o choque do petróleo, ou essa alta recente do petróleo, vai preocupar o Fed se o mercado de trabalho parar com essa trajetória de acomodação que estamos vendo agora, né? Então, acho que é mais dependente do que acontece no mercado de trabalho do que necessariamente o choque do petróleo. Fábio, muito bom dia. É Felipe Nascimento que está falando agora. Você estava comentando sobre mercado de trabalho e a gente tem comentado bastante sobre os dados de trabalho que saíram recentemente e agora as expectativas em relação à inflação. E eu não sei se é a sua percepção, e eu justamente gostaria de saber disso, se o mercado está monitorando mais ultimamente o cenário inflacionário, os dados de inflação, CPI, PPI, PCI, do que efetivamente o payroll, né? Porque eu me lembro que até um tempo atrás era o payroll o dado mais importante. Como será que está o mercado de trabalho? Como que será que vai vir mais vaga, menos vaga, pleno emprego, aumento no desemprego? E ultimamente a gente tem dado um foco bastante importante na inflação. É a tônica, e tem sido a tônica da economia americana, olhar para esses dados inflacionários mais do que o dado da inflação, ou é apenas uma percepção que acaba não sendo muito o que o mercado está monitorando? Bom dia, Felipe. É sempre uma combinação dos dois, né? E o mercado de trabalho, ele orienta o mercado financeiro nas discussões mais de médio prazo. E a taxa de inflação, essa que sai todo mês, ela dá oscilação mais de curto prazo, né? Então, foi bem evidente hoje, né? Logo que saiu o número, o mercado ficou nervoso, teve uma reação de curto prazo, mas depois que se analisou o detalhe, o mercado corrigiu, né? E eu acho que a variável mais relevante, e o que o próprio Powell tem falado, né, o presidente do Banco Central americano tem falado, é que ele está preocupado com a parte mais dura da inflação, que é a parte da inflação de serviços, que depende mais do mercado de trabalho. Então, eu acho que, do ponto de vista, eu como economista tenho uma tendência a olhar mais para o médio prazo, daria mais peso para essa correção ou essa redução dos desequilíbrios do mercado de trabalho que hoje estão pressionando muito os salários. Se isso ocorrer de maneira gradual e sem grandes rupturas, vai ser um gol de placa do Banco Central americano, porque conseguiu domar a inflação, desacelerou a economia sem provocar uma recessão, o famoso soft landing, ou o pouso suave da economia americana, né? Acho que por isso que essa discussão no mercado de trabalho é bastante relevante para o destino da política monetária
e também para as bolsas, né? Porque uma economia que consegue pousar sem fazer muito estardalhaço, sem provocar recessão, é uma economia realmente com uma condução bastante saudável da política econômica, né? Que talvez até caiba aqui uma comparação com a Europa. A Europa, ela está com a inflação mais alta, o nível mais alto, com uma rigidez, uma dificuldade maior de desacelerar a inflação, só que a economia já está, a Alemanha, por exemplo, já está em recessão, né? A economia está contraindo. Então, na Europa, a economia está contraindo e a inflação não caiu. Nos Estados Unidos, a inflação começou a desacelerar e a economia está robusta. Então, acho que essa comparação é interessante e coloca no estágio, no ponto central aí de discussão, o que acontece com a dinâmica do mercado de trabalho. Até porque a robustez do mercado de trabalho, principalmente na questão salarial, né, nas últimas reuniões do FED, até as repercussões, alguns dirigentes até falaram, né, o mercado de trabalho acaba dando mais salário, acaba promovendo um aumento salarial por causa da inflação, e não é a inflação que sente o aumento salarial. É interessante essa visão, né, porque teoricamente a gente entende que mais salário gera inflação, e não necessariamente a inflação que gera o salário. E tem essa dinâmica, pelo menos a percepção de alguns dirigentes do FED, é dessa dinâmica, né? Que o mercado acaba ficando mais aquecido, uma procura por mais emprego, por mais salário, justamente por causa de uma inflação que não arrefece. Então, a minha pergunta para você é como que essa dinâmica poderia, né, com a inflação cedendo, ou pelo menos uma perspectiva de inflação cedendo, isso traduziria no mercado de trabalho, nesse médio prazo que você falou, essa acomodação, essa redução na percepção do mercado de trabalho também? Eu acho que, olhando para o médio prazo, eu sou mais da linha de que o mercado de trabalho, eventuais apertos ou afrouxamentos no mercado de trabalho, definem a dinâmica da inflação, no médio prazo. Só que eu acho que essa relação no curto prazo realmente é um pouco diferente. Por exemplo, se os combustíveis caem repentinamente, o preço de alimentos cai repentinamente, o poder de compra do salário aumenta, né? E aí você dá um impulso na economia. Aí a relação é diferente, né? A queda na inflação repentina é que ajuda a economia e o mercado de trabalho. Mas eu acho que o FED, né, os bancos centrais do mundo, eles focam mais na relação de longo prazo, que é um mercado de trabalho muito apertado, ele continua dando combustível para a inflação ficar acima da meta, né? Por isso que é importante que essa correção ocorra de maneira suave e gradual, né, mas que ela continue ocorrendo de modo a desinflar a economia. Fábio, a questão, e que tem sido falado bastante, né, é essa dinâmica de ter o juro mais alto por mais tempo. Você mesmo comentou, né, que talvez seja necessário fazer um ajuste final ali, né, elevando o juro. O mercado não tem essa percepção, acho que o FED já fez o trabalho dele, que precisa, que já chegou no pico do juro e que começa a cair juro no fim do primeiro semestre do ano que vem. Talvez o mercado esteja otimista demais, sendo que a gente tem essa percepção, e pelo menos muitos economistas têm essa percepção, de que talvez seja necessário um ajuste final, que talvez seja o mais alto por mais tempo, né, o higher for longer. Talvez o mercado não está casando muito com a própria percepção econômica, a percepção dos economistas. O mercado está pedindo mais do que deveria ou do que está posto e sinalizado? Isso, eu até acho que é mais tirar os cortes, né? Os cortes do ano que vem. Eu acho que a estratégia do Banco Central americano, se ele tiver encerrado o ciclo, ele realmente vai fazer um esforço muito grande em dizer que vai manter esses juros altos por mais tempo, como você mencionou, high for long. E eu acho que, além disso, né, e tem também uma discussão que permeia essa expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, né, que é a discussão fiscal, né? Ano que vem temos a dinâmica eleitoral nos Estados Unidos, tem um debate de excesso de gasto público, de necessidade de correção do déficit
fiscal americano, a dívida americana até sofreu uma redução da nota de avaliação de risco soberano pela agência Fitch. Então, acho que isso também permeia um pouco essa capacidade ou essa possibilidade do Banco Central começar a cortar juros já em meados do ano que vem, né? Eu acho que talvez no final do ano que vem, se toda essa convergência de inflação que está sendo muito gradual for concretizada e houver algum ajuste, alguma correção na parte fiscal, acho que dá para cortar mais para o final do ano, né? Mas eu acho que na primeira metade do ano acho muito complicado. Fábio, queria aproveitar também, já que a gente está falando bastante aí um pouco, né, bastante, não ficou redundante aqui, ficou errado, na verdade, contraditório. A gente tem falado aí bastante sobre sobre o CPI, pressão inflacionária, desafios, inclusive, lá para os Estados Unidos. Ontem, né, eu falo que essa semana é uma semana importante aí de dados de inflação, amanhã a gente ainda também tem um PPI por lá, mas ontem a gente teve aqui no Brasil o nosso dado, né, também importante de inflação. Queria comentar contigo como que você, né, viu ali justamente os dados apresentados do nosso IPCA, veio 0,23%, abaixo, inclusive, do que se esperava. Isso animou até bastante o mercado financeiro, né? Mais como curiosidade, né? Interessante que o IPCA, né, do Brasil veio 0,23 e o CPI americano, o índice cheio, veio 0,60, né? Parece até que a gente está com uma... no mês, especificamente, foi uma inflação bem mais baixa. Mas os núcleos de inflação foram idênticos, né? A média dos núcleos de inflação do IPCA de ontem foi 0,28 e o núcleo de inflação do CPI de hoje nos Estados Unidos também veio em 0,28. E é uma leitura parecida também do ponto de vista qualitativo, né? O IPCA de 0,23 nos últimos 12 meses representou uma aceleração, né? Em torno de 4 no mês passado para 4,60 agora, mas os núcleos de inflação tiveram uma desaceleração de 5,60 para 5,20, com uma contribuição importante da inflação de serviços, que continuou desacelerando. Então, você vê que tem realmente muitos paralelos com a leitura da inflação americana, uma preocupação maior com a desaceleração da inflação de serviços, que como ela aconteceu no número de ontem, o mercado se tranquilizou um pouco mais e voltou a precificar um pouco mais de corte de juros aqui na política monetária do Brasil, né? Então, tem alguns paralelos aí entre esses dois números, né? O do Brasil ontem e dos Estados Unidos hoje, com uma trajetória de núcleos de inflação mais benigna, a parte de serviços desacelerando e isso ajudando, no caso do Brasil, o Banco Central a continuar a cortar juros e provavelmente meio ponto na semana que vem, e ao Banco Central dos Estados Unidos fazer uma pausa para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Inclusive, eu fiz essa pergunta para você olhando um pouco para a leitura lá dos Estados Unidos, queria trazer para a nossa leitura aqui também a questão do petróleo, né? Se isso também pode, você até falou ali, o mercado ontem pela curva de juros, a gente viu, está pedindo já até mais do que 0,5, 0,75, de cortes mais aprofundados ainda neste ano ali para o Banco Central. Esse desafio, esse peso da questão da commodity, ela pode ser aí talvez um ponto também de alerta aí para o Banco Central não fazer cortes mais aprofundados aqui para a nossa política monetária? Pode ser numa análise também semelhante à da economia americana, né? Primeiro, o repasse do aumento do preço internacional para o preço brasileiro não acontece instantaneamente como na economia americana, passa pelo filtro da avaliação da Petrobras. Mas, de fato, se o preço de combustíveis a inflação de combustíveis esteja voltando a acelerar. Mas o que eu acho que vai determinar a possibilidade de uma eventual aceleração no ritmo de corte de juros vai ser se a atividade começar a fraquejar mais para o fim do ano, né? Hoje a gente está vendo uma atividade muito forte, ainda bastante robusta, mas com alguns sinais de desaceleração. Se essa freada no final do ano for mais forte, acho que tem uma chance de acelerar o ritmo de corte nas reuniões, talvez, da virada do ano.
Fábio, inclusive algumas casas, estou até olhando aqui agora, o próprio Itaú melhorando aí o diagnóstico, perspectiva para o crescimento econômico do Brasil neste ano. A gente viu ali até algumas revisões logo depois que o PIB foi divulgado, né, de algumas casas até trazendo expectativa aí de um PIB maior para este ano. Eu queria entender um pouco da sua leitura, né, até porque a gente sabe que também parte desse PIB 2023 foi bem impulsionado pelos gastos do governo, né, isso fez aí, acho que trouxe essa leitura, não só o primeiro trimestre, a gente teve uma força muito forte ali do agro em si, mas a gente olha ali para o PIB vendo ele mais impulsionado por estes gastos. Você acredita que esse crescimento, ele se sustenta? Não no ritmo que a gente viu no primeiro semestre, certamente. Mas o que eu acho que está acontecendo é a conjunção desses dois fatores, né? O impulso agrícola, ele gerou um crescimento muito mais forte do que o esperado no primeiro semestre, né, no primeiro tri e no segundo trimestre. Só que talvez as repercussões, as ramificações do agronegócio, a renda agrícola que melhorou e gerou dinâmica mais positiva para a atividade no restante da economia, a queda no preço de alimentos gerando uma sustentação na renda real do trabalhador de qualquer outro setor, também gerando um impulso maior de crescimento. Eu acho que essa ramificação e esses efeitos de segunda ordem, de terceira ordem no restante da economia que estão surpreendendo, né? Então, para mim, está mais surpreendente a resiliência do crescimento no segundo semestre do que, na verdade, a surpresa que aconteceu no primeiro e no segundo trimestres do ano. E eu acho que essa resiliência do segundo semestre também tem a ver com a política fiscal, né? A PEC da transição permitiu uma expansão de gastos fortíssima em setores, em gastos públicos que têm alta repercussão no consumo, que é aumento de salário mínimo, aumento do Bolsa Família. Então, a expansão fiscal está sendo especialmente benéfica para a demanda e para a atividade econômica, mas ela tem um outro lado, que é manter um risco inflacionário um pouco mais aceso. Então, acho que por isso que o Banco Central tem que tomar um pouco de cuidado aí no ritmo de redução de juros. Você falou de sustentabilidade disso. O próprio governo está prometendo, né, e está na meta do arcabouço fiscal, gerar um equilíbrio fiscal em 2024. Né? Vai ser muito difícil o governo conseguir um equilíbrio fiscal em 2024, mas pelo menos uma melhora no déficit primário desse ano para o ano que vem precisa ocorrer, por uma questão de sustentabilidade da dívida. E isso deve reduzir um pouco o impulso fiscal para 2024. Então, 2024 vai ser a política monetária talvez estimulando um pouco mais a economia, com quedas adicionais de juros, e a política fiscal freando um pouquinho dos excessos que ela cometeu em 2023. Então, nesse balanço, o ritmo de crescimento cai um pouco, mas a gente não está vendo nenhum desastre, nenhuma desabada do crescimento. A gente deve crescer em torno de 3% em 2023, que é surpreendente, né, frente às expectativas que se tinham no começo do ano. E para 2024 deve desacelerar para em torno de 1,5%, 1,70%. Muito obrigada, quero agradecer a sua participação aqui, ficou convite para voltar em outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Obrigada.